Boa noite, Conceição do Coité, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Estamos de volta com mais uma edição do programa Na Onda do Esporte, o seu semanário esportivo, produção Estúdio 8, direção do nosso amigo José Carneiro, o detentor da memória viva de Conceição do Coité. Quero iniciar mandando um abraço para vocês que nos prestigiam. O programa vai ao ar todas as segundas, das 19h20 às 19h50. Hoje nós queremos começar abraçando a comunidade, o distrito de Bandiaçu, bicampeão do campeonato coiteense de futebol, uma realização da Liga Coiteense de Futebol, comando do nosso amigo Ednei Mota. Quero aproveitar a abertura do nosso programa para mandar um abraço, parabenizar e mandar um abraço para Ednei Mota, o presidente da Liga de Futebol Coiteense. Vamos iniciar falando da grande final envolvendo Atlético de São João e Nacional de Bandiaçu. Partida que aconteceu ontem no estádio de Giovando Carneiro, o Vandão, e o Nacional de Bandiaçu acabou aplicando uma goleada de 5-0 em cima do São João. Um placar completamente atípico, se tratando de uma decisão. Os gols foram marcados por Tobinha 3 vezes, Inho Gambirra e Lucas Paixão. Tobinha, aliás, recebeu o troféu de artilheiro da competição com 6 tentos marcados. E o goleiro Ravelli foi considerado o melhor goleiro dessa competição. O Nacional disputou 8 partidas e dessas 8 partidas teve 5 vitórias e 3 empates, conquistando o título de maneira invicta. Então tem que ser comemorado mesmo. O nosso amigo, professor e presidente da Câmara de Vereadores, Danilo Ramos, está rindo à toa, está feliz da vida, porque ele é um entusiasta do futebol lá em Bandiaçu. Então quero parabenizar também Danilo pelo esse compromisso e pela essa luta que ele tem, que ele ostenta junto com a comunidade de Bandiaçu. Então parabéns. Eu acho que as atenções agora começam a se voltar para a preparação da seleção de futebol coiteense para disputar o Intermunicipal. Quero dar boa noite a Emerson Lopes e a Daniel Cardoso, que vai analisar rapidamente essa decisão, mais uma decisão, Daniel, e o Nacional de Bandiaçu, que Emerson, desde o início da competição, que coincidiu com o início do programa, falou bem e destacou o Nacional como um dos grandes favoritos para a conquista desse título do Campeonato Coiteense. Boa noite, Emerson. Boa noite, Gil. Boa noite, galera de casa. Primeiramente, parabéns aí ao distrito de Bandiaçu pelo título conquistado. E como você falou, a gente já vinha falando antes do programa que era o grande favorito para essa competição aí. Então só falta, Emerson, você nos dizer o que é que vai dar na Mega Sena, na Loto e na Loteria Esportiva. Boa noite, Daniel. Mais uma competição vitoriosa que se encerra aqui em Conceição do Coité, uma organização da Liga de Futebol Coiteense. Boa noite. Boa noite. Parabéns à Liga, né? Foi um grande evento. Movimentou o estádio, a galera estava bem animada. E me parece que o Daguinho até, um abraço para Daguinho que está acompanhando aqui, Daguinho, Valdério, Tati Compt e Heloísio também está assistindo. E Daguinho colocou que o Atlético tomou uma goleada que foi 5-0, viu? Olha, me permita, como eu falei inicialmente, é um placar típico se tratando de uma partida válida pela final, né? Numa final de campeonato, é surpreendente um placar desse de 5-0, é muito difícil. Né? E pelo que você viu, Emerson, você que acompanhou de perto o time do Nacional e essa competição, você acha que nesse momento em que a Liga Coiteense está preparando o elenco para disputar o campeonato intermunicipal de 2018, você acha que vai conseguir extrair muita coisa boa dessas equipes que disputaram o Coiteense em 2018, Emerson? Claro, tem bons frutos ali no Nacional, não só no Nacional, quanto no Atlético de São João, né, que foi outro time que foi para a final. Dá para colher aí bons jogadores aí para selecionar o Coiteense. Muito bem, então, finalizando virando a chave, parabenizando mais uma vez o time do Nacional de Bandiaçu. Quero parabenizar também o Atlético de São João pela competitividade, porque ficou evidente que o mais importante é a prática do esporte. O resultado a gente vai construindo diariamente, vai melhorando aqui, mas o que importa mesmo é fazer a alegria do amante do futebol em Conceição do Coité. Então um forte abraço também a vocês aí no distrito de São João. Queremos mudar a chave agora falando de Série C. Desta feita, o Cancão de Fogo ainda não conseguiu uma vitória para alegrar o grande público de Juazeiro, né?
o Campeão de Fogo enfrentou o Globo do Piauí e empatou em 1-1. Chegou a estar vencendo por 1-0, mas acabou cedendo o empate. Emerson Lopes, essa partida, mas o Juazeirense ainda não consegue emplacar uma vitória para coroar o futebol juazeirense. Ainda não convenceu o povo de Juazeiro, né? Está na zona de rebaixamento da Série C, podendo voltar aí para a Série D. Muito feia a campanha da Juazeirense. Foi fogo de palha, Daniel, aquela campanha inicial que o Juazeirense fez no Campeonato Baiano e agora não consegue repetir esse feito numa competição a nível nacional, Daniel? Fogo de palha nem tanto, porque a Série C é complicada mesmo, né? Acho que não se preparou o suficiente para enfrentar um campeonato tão complicado como é a Série C. Acho que a torcida do Vitória lembra, em 2007, se eu não me engano, enfrentou a Série C e como Deus nos acuda, e acho que até hoje o Vitória, aí, como outros clubes, jamais pretende voltar, né? Mas assim, o Juazeirense precisa reagir, né? Se quiser conseguir alguma coisa ainda, mas está bem complicada a situação, né? Tá bem difícil continuar. Torcer para não ser rebaixado, para continuar, para que o ano que vem monte um elenco melhor, né? Muito bem, o Juazeirense volta a jogar no próximo dia 14 de julho, dia histórico, dia da Revolução Francesa, tomada da Bastilha, né, na cidade de Juazeiro. Dessa vez vai enfrentar o Atlético do Acre. Esperamos que o Campeão de Fogo possa brilhantar o amante do futebol de Juazeiro com uma grande vitória. Virando a chave mais uma vez, vamos falar da grande final da Copa do Nordeste, que o Sampaio Corrêa acabou conquistando esse título pela primeira vez em cima do Bahia, encarou e aguentou firme e forte a pressão da imensa torcida tricolor. Emerson, Bahia 0, Sampaio Corrêa 0. O Sampaio mereceu, de fato, ganhou vitória, ganhou Bahia na primeira partida lá no Maranhão por 1-0 e conseguiu segurar a imensa torcida tricolor na Arena Fonte Nova. É verdade, uma grande festa feita pela torcida do Bahia, mais de 45 mil pessoas na Fonte Nova. E também um jogo de 180 minutos foi decidido em 1 minuto, que foi no jogo lá no Maranhão, que o Sampaio fez 1-0, tendo 1 minuto de jogo, teve o resto do jogo, do primeiro jogo completo. O segundo jogo, o Bahia não conseguiu fazer um gol para reverter o placar. Daniel, uma competição como essa, né, a nível regional, a Copa do Nordeste, você acha que o Bahia, o Vitória que foi eliminado pelo Sampaio Corrêa, ele consegue tirar algo de positivo para dar uma melhorada na sua equipe, para finalizar a sua participação, tanto na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e dar sequência no Campeonato Brasileiro de Série A, Daniel? Não deve mudar muita coisa não, e o mérito foi do Sampaio Corrêa, né, gente? Vamos reconhecer que o Sampaio Corrêa jogou uma grande bola, tirou Vitória, que era um dos favoritos, e ganhou para o Bahia dentro de casa, fez seu dever de casa, e jogou muito bem aqui na Arena Fonte Nova, fez se fechando direitinho, destaque para o goleiro Andrei, né? Que me parece que já tem algumas equipes da Série A que está de olho nele. Principalmente o Bahia, né? Principalmente o Bahia. Então é isso mesmo, é bom para o Nordeste que outras equipes vençam o campeonato. Então já podemos considerar o Bahia, o Sampaio Corrêa como o novo campeão baiano, Daniel? Ganhou de Bahia e ganhou de Vitória, rapaz. Ganhou o Nordeste. Ganhou o Nordeste. Então o Brasil já tem o Vasco, que ganhou do Vitória do Bahia e quantos. Mas o Vasco vai tomar uma sapecada contra o Bahia que Mas tirando isso tudo, temos que deixar os parabéns para a querida Bolívia, né, que é chamado lá o Sampaio Corrêa no Maranhão, dar os méritos ao Sampaio e dizer que nesse jogo que o Bahia fez, a torcida do Bahia não merece o time que entrou no campo ali, porque foi uma bela festa da torcida, enchendo a Fonte Nova mais de 45 mil pessoas e dentro de campo não correspondeu. Muito bem, muito bem. A torcida do Bahia realmente dá um show, né, nos jogos do tricolor. Infelizmente, a nossa equipe não consegue dar a reciprocidade do gramado para a arquibancada, oferecendo bons resultados. O Bahia volta a jogar no próximo dia 17 de julho contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. A partida considerada de volta pela Copa do Brasil. A partida inicial, o Bahia meteu 3-0 em cima do Cruz Maltino, né, e acabou vencendo. E joga lá no Rio de Janeiro com a vantagem de poder perder até por 2-0. Se o Vasco conseguir devolver a goleada de 3, essa partida vai ser decidida no estilo livre direto da marca do Cal, o famoso pênalti Daniel. E é chance do Bahia, Daniel?
de passar pelo Vasco, eu acho que durante essa fase da Copa aí, o Bahia teve uma quedazinha de rendimento, teve a queda de Guto, a chegada de Henderson, a perda desse título para o Sampaio Corrêa. Então não chega com o mesmo vigor que fez o primeiro jogo e venceu com um placar elástico, embora tenha esse fator do placar ao seu lado, né? Mas isso não quer dizer que o jogo está definido ainda no São Januário. O Vasco pode ter conseguido resolver seus problemas internos agora, e com a equipe, e pode surpreender o Bahia no São Januário. É bom o Bahia botar a barbinha de molho e jogar seu feijão com arroz para tentar garantir, né, a próxima fase. Muito bem, virando a chave agora, nós vamos falar sobre as últimas notícias do Esporte Clube Vitória. Falamos do Bahia, agora vamos falar do Esporte Clube Vitória. Que nesse recesso da Copa do Mundo, o Vitória está bastante movimentado. O Vitória que segue treinando com o objetivo de melhorar a sua performance de campanha nos primeiros jogos do Brasileiro, pós-Copa do Mundo. O Vitória que amarga a portaria da zona de rebaixamento. Acho que precisa dar uma melhorada, porque a torcida do rubro-negra não merece estar passando por esse vexame que o Vitória vem fazendo ao longo desses 3 últimas competições nacionais. O Vitória que liberou alguns jogadores, saíram Fernando Miguel, que foi para o Vasco, Pedro Botelho, que ninguém sabe onde está, o Balmiorra também, ninguém sabe onde está, Denilson e José Wellison saíram para o Atlético Mineiro. O William Corrêa e Jonathan Belúcio foi jogar no Curitiba, que disputa a 2ª divisão. Sucesso para essa turma que foi embora. Espero que esqueça o caminho da Toca do Leão lá em Salvador. E o Vitória está movimentado em relação à contratação. Está investindo muito no Mercosul, pegando jogadores da Argentina, da Colômbia e Bolívia. E aí já chegou até agora João Gabriel, goleiro, Juan Renato, que já está de contrato assinado, pronto para jogar na próxima partida. Ele é zagueiro. Marcelo Melli, argentino, a posição dele é volante. O Vitória também contratou o lateral esquerdo argentino, Marcelo Benítez. Dizem que é bom de bola esse lateral, viu? Arouca, que estava encostado lá no Atlético Mineiro, o Vitória resolveu dar uma oportunidade a Arouca. Espero que a Arouca possa voltar a jogar aquele futebol que uma vez levou ele na seleção brasileira. Se bem que não é muita coisa hoje em dia, segundo o Tite, você jogar na seleção brasileira. Você não precisa ser bom jogador para vestir a camisa amarelinha. Né? Disso nós vamos falar daqui a pouco, no próximo bloco, quando vamos enfatizar a desclassificação do Brasil diante da Bélgica na Copa do Mundo. O Vitória também contratou um atacante, Bruno Gomes, e o atacante Eric. Esses dois são considerados pela imprensa como aposta. O Vitória está atirando no escuro para ver se acerta nessa contratação. Espero que Eric e esse Bruno possam ajudar a solucionar o problema de definição da equipe rubro-negra. Daniel, é com você. Essas contratações realmente mexem com o cenário de futebol rubro-negro aqui na Bahia. O Vitória dispensou quem não vinha produzindo, né? Você falou aí, acho que a torcida já conhece muito bem o Jonathan Belúcio, o William Corrêa, o Zé Wellison, o Denilson, enfim, entregou esses jogadores ao mercado e foi buscar justamente no mercado latino, porque é onde você tem condições de encontrar alguns jogadores que têm um certo comprometimento com a camisa, né? O Vitória sempre se deu bem com os jogadores estrangeiros. Vamos torcer que essa turma que chegou nova aí reoxigene os 11 que o Vitória precisa estar em campo, porque a situação não está boa ainda não. Bahia na zona, Vitória na porta da zona, e a torcida espera que essas contratações surtam efeito dentro de campo, que é o que se espera. Né? Muito bem, estamos de volta aqui. Agora vamos falar de Jangada, que é pau que boia. E o que está na mesa agora é a seleção brasileira, que já voltou para casa. Quer dizer, alguns jogadores voltaram para sua residência lá na Europa, certo? Porque uma seleção completamente preenchida com jogadores estrangeiros, jogadores que não têm a sintonia da arquibancada aqui no Brasil, jogadores que até na hora de dar a sua entrevista, eu volto a falar a língua em bola, porque já adquiriu as manias e o linguajar do país onde está defendendo. Eu acho que são esses jogadores que defendem outros interesses não representam mais, na nossa opinião aqui, os anseios da torcida de futebol
amantes do futebol aqui no Brasil. Acho que o Tite foi de uma infelicidade enorme ao montar o seu grupo de atletas. Ele conseguiu fazer uma convocação, basicamente, de jogadores que passaram por ele na época do Corinthians. Então ele se mostrou um técnico mediano, um técnico medíocre e altamente prepotente. Daniel, Bélgica 2, Brasil 1, meu irmão. Olha, eu acho que quem assistiu o programa, acho que uns 30 dias atrás, o último programa antes de começar a Copa, a gente pontuou aqui as seleções que tinham grande chance de chegar à final. Acho que está dentro dessas 4 que a gente pontuou. O Brasil, falar do Brasil é um momento importante, porque a gente participou de uma Copa do Mundo, acho que foi a primeira Copa do Mundo, Emerson e Gil, que você teve uma abertura de Copa que o presidente do Brasil, do país, não pôde ir. O presidente da CBF não estava lá para representar. Dos 3 presidentes, um está preso, o outro está trancado, fiado dentro de casa, e esse que está aí é um coronel. Ambos, se saírem do país, serão presos. E o que ganhou a eleição só vai tomar posse em abril do próximo ano. No próximo ano. Né? Segunda parte, como é que você tem uma seleção que não tem os seus representantes de seus países, do seu país, para estar lá? Porque os outros estavam todos lá. Partida de abertura, por exemplo, Brasil e Suíça. Estava o presidente da Suíça, o presidente da FIFA e a vaga do Brasil vazio. A cadeira lá estava vazia. Então, tudo isso reflete o que é o futebol brasileiro hoje e o que passou o futebol brasileiro em campo. Quem deveria estar para representar o Brasil dentro da Copa, estaria, bom ou ruim, foi eleita pelo povo e teria que estar lá. Porque isso não nos compete aqui decidir quem estava certo ou errado. Mas o povo elegeu e tinha que estar lá representando prioritariamente a seleção brasileira. O presidente da CBF tinha que ter um outro comportamento, era um outro presidente que tinha que estar lá, que nós desejaríamos que estivesse. Mas está lá pessoas corruptas, que não investem no futebol brasileiro. Os 4 países que estão fazendo parte agora, Gil, dessa semifinal, são países que representam o futebol da evolução na Europa. De 2002 para cá, o Brasil não venceu em 2006, quem venceu foi a Itália. O Brasil não venceu em 2010, quem venceu foi a Espanha. E não venceu em 2014, voou nos 7-1 da Alemanha, que foi campeão. Então, o futebol brasileiro precisa ser repensado, as coisas no Brasil precisam ser repensadas. Mas quem está agindo, quem virou presidente da CBF interinamente foi Galvão Bueno, que Galvão, na partida passada, ele, quando o jogador do Brasil, o Douglas Costa, não foi? Não, o Casemiro tomou o segundo cartão, ele de pronto escalou o Fernandinho para a próxima partida. E ontem, na sexta-feira, ele, Casagrande e Ronaldo, que o Ronaldo foi um excelente jogador, um fenômeno em campo, mas comentando futebol, meu amigo. Olha, domina de canela. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Então, o Galvão Bueno, ele já se antecipou e disse que Tite tem que ficar e que esse presidente interino que está aí não tem a prerrogativa, não tem autonomia para tomar nenhuma decisão em relação ao futuro de Tite em relação à CBF. Então, mais uma vez, a Rede Globo consegue manipular o futebol. É muito chato você estar assistindo a partida e você só tem uma opção ali de televisão, que é a Rede Globo. Então, isso é uma coisa profundamente lamentável. O mundo está evoluindo em diversos aspectos e a comunicação tem que ser repensada. A comunicação do futebol aqui no Brasil. A Globo não pode deter esse monopólio exclusivo para ela. Então, acho que o que você coloca é algo muito profundo para que o torcedor de futebol do Brasil, mais especificamente aqui em Coité, possa fazer uma reflexão em relação a isso. A seleção mais uma seleção, como você falou, escalada pela imprensa, a grande imprensa, quem detém esse monopólio. A verdade precisa ser dita. Quem detém o monopólio da Copa do Mundo é a Rede Globo, sim, através dos subornos que ela vem fazendo, através de vários negócios, e isso atinge diretamente. As pessoas se perguntam, mas o que é que a seleção tem a ver? Tem tudo a ver, gente. As pessoas que fazem parte da CBF são os mesmos que estão no Congresso Nacional. Ninguém sabe, as pessoas não se informam. A imprensa não passa isso para o telespectador.
Não há uma informação correta para que as pessoas tenham uma verdadeira noção do que está acontecendo e faz com que ela torça para uma seleção que vai dar no que dá. E às vezes se pergunta, ora, por que perdeu? Perdeu porque não existe um projeto de médio e longo prazo. A gente vê as escolinhas em Coité, na situação, treinando esses meninos. A gente vê os professores, como o Alcimar, que está nos assistindo, Lelo Pereira, a qual você já fez programa de esporte em outras rádios. A gente vê outras turminhas aqui trabalhando as crianças e não existe um fomento. A CBF ela não dá, ela é para fazer isso. Né? O Estado tem que participar. A Inglaterra investiu $1 bilhão no esporte. Os jogadores da Inglaterra, os 23 convocados da Inglaterra jogam na Inglaterra. Na própria Inglaterra, no próprio inglês. Aí a gente vai falar, porque não pode chamar, estão incutindo na cabeça das pessoas, como você costuma usar esse termo, incutindo na cabeça das pessoas que jogador tem que ser aquele que joga fora do país, porque o futebol da Europa é isso. Os próprios brasileiros, né, estão se colocando para baixo, quer dizer que quem joga no Brasil não tem potencial de estar na seleção brasileira. A Argentina não pegou o pavão, né? Claro que tem. Agora vamos fazer uma análise agora, com o Emerson Lopes também, a nível tático, daquela partida, o que foi que de fato aconteceu. A Bélgica acabou surpreendendo o técnico Tite e acabou ganhando a partida porque montou um esquema diferente daquilo que o Tite imaginava. O melhor esquema tático e o melhor futebol jogado ganhou o jogo, que foi a Bélgica. A Bélgica deitou e rolou em cima do Brasil em sistema tático, porque o Lukaku saiu da sua área, do seu centroavante, foi jogar na beirada, marcando a descida de Marcelo e Neymar. Então só aí matou o Brasil, porque o Fagner defensivamente só tinha o Marcelo para atacar. E a Bélgica joga no meio com 4 volantes. O Brasil ia para onde? O que aconteceu, que a imprensa a nível nacional fala sempre, é que o Tite se equivocou ao trazer de volta como titular para aquela partida o jogador Marcelo. Marcelo que tinha se contundido, porque a seleção brasileira naquele setor ali, na lateral esquerda, com a entrada do Felipe Luiz, ganhou mais consistência a nível de marcação e aí com a mudança, com o retorno de Marcelo, a Bélgica acabou tirando proveito disso. Que é o legado da Copa, né? A marcação, o Felipe Luiz jogou bem no Marcelo, marcou bem, apoiava bem o ataque e eles colocaram o Marcelo de volta para o jogo e aí deu no que deu. Um pedido da própria imprensa, porque ele já tinha, me parece, equacionado essa questão de Felipe Luiz e junto casou bem ali com o Casemiro. E aí a própria imprensa ficou, e aí, será que Tite vai botar novamente Marcelo? Aí ele veio com Marcelo e Fernandinho, tomou o gol justamente em cima do Marcelo. E o Lukaku viu aquele espaço vago ali, meteu o De Bruyne, que é, na minha opinião, um dos melhores volantes que tem no mundo na atualidade. Olha, embora eu não seja tão antigo assim, mas já tive a oportunidade de assistir várias Copas do Mundo e terei de assistir muitas vindouras ainda, se Deus quiser, né? E eu estava até conversando hoje mais com Daniel Emerson, antes de começar o programa aqui, de que, historicamente, todos os selecionados nacional, nós sempre identificamos, no mínimo, 3 grandes jogadores. Aí você lembra de 82, um meio de campo que tinha Falcão, Zico e Sócrates. Um meio de campo fantástico. Talvez Emerson e Daniel não tenha tido a oportunidade de... Aí, todos nós lembramos também de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, certo? Grande jogador. E nessa seleção de Tite, nós não vimos um grande jogador, no mínimo um jogador que possa, de fato, chamar a responsabilidade de um momento difícil que a seleção estava passando, para fazer a seleção transformar aquela derrota em vitória. Eles essa semana falaram, mais uma vez a gente comentou aqui, quem assistiu o programa na Onda do Esporte, há uns 30 dias atrás, viu que a gente pontuou aqui a ida de Lucas Paquetá, a ida do Vinícius Júnior, do menino do Grêmio, Arthur e Luan. E hoje eles estão questionando por que Tite não levou. O que Tite levou foi um banho de estratégica da Bélgica. Acho que a Copa do Mundo... Ele não levou o jogador, mas levou um banho. Levou um banho de estratégia. Eu acho que o legado que a Copa do Mundo está passando por aí é que vai se implantar no futebol. Falando em legado, me permita, o que é que essa seleção, comandada por Tite, deixa de concreto a nível de legado para o torcedor do Brasil? Ela não deixa legado nenhum, porque o futebol brasileiro é completamente um atraso em relação ao futebol estrangeiro.
A gente vê que são jogadores que atuaram pela Bélgica, a gente vai usar a Bélgica, estamos falando dela, que são disciplinados e respeitam taticamente em posições técnicas impostas a ele. Então, o que eu quero dizer, que a Bélgica ela joga de várias funções táticas no jogo, ou seja, ela, um jogo só, ela na hora de atacar ela é um 3-4-3, na hora de se defender ela bota um 5-3-1, né? Um 5 povoa demais ali, ocupa os espaços estrategicamente, que fica... O time adversário fica sem espaço, sem saber, ou seja, Lukaku contra o Japão jogou de centroavante, o De Bruyne recuado, contra o Brasil, o De Bruyne já ficou solto, o Lukaku atuou pela esquerda, Miranda veio perceber isso no segundo tempo, onde já tinha tomado 2-0, em 30 minutos a Bélgica resolveu o problema do jogo. Agora, a nível de quando estavam tomando de 2-0, depois virou 2-1, faltou tranquilidade, né, para que o Brasil de fato revertesse aquilo. Faltou sorte mesmo, porque o Brasil perdeu várias chances de gols, né? O goleiro da Bélgica mesmo. O goleiro, o Courtois está mostrando que é um grande Mas em relação à sorte, o filósofo Tite, que até em filósofo ele se transformou a partir do momento que ele foi comandar o Brasil na Copa do Mundo. Ele inventou um bocado de história. E uma das histórias mais absurdas que ele inventou é de que os jogadores da seleção brasileira aprenderam a saber sofrer. Isso aí, quem tem sua questão de sofrimento, trata com psicólogo. Copa do Mundo não é lugar de sofrer, não é lugar de levar filho, de levar mãe. Você tem 20 dias, são 7 jogos, um campeonato de tiro curto. Você vai ficar deixando de treinar, de se concentrar, de ter atenção do que vai acontecer com o seu adversário, para estar tomando conta de mulher, de menino. Fica em casa, você vai jogar seu futebol, 20 dias, Gil, você tem que voltar para casa com o título. Então essa questão de aprender a sofrer ou não, trata com o psicólogo, futebol em campo, é coisa para aguentar. E me diga uma coisa, Daniel, em relação a essa competição nacional, que o Campeonato Brasileiro, eu volto a dizer, é um dos campeonatos mais competitivos que tem no mundo do futebol, né? Que motivação esses jogadores que representam, que disputam essa competição, têm para dar sequência às suas carreiras? Daniel. Esses meninos no Campeonato Brasileiro, para dar conta da carreira, aí o que vai acontecer? Ainda vai vir jogo já na semana que vem, né? Campeonato Brasileiro Dia 18, já tem dia 18, já tem campeonato. O Brasil tem que passar agora por uma reformulação profunda, investir mais nesses meninos. E o Campeonato Brasileiro tem que ser visto de uma outra forma, tem que ter mais incentivo na base. Aqui em Coité eu tenho certeza que a gente tem grandes atletazinhos aí a ser descoberto, né? Vamos aproveitar esse tempo que nos resta agora para falar de uma coisa mais polêmica, que é o menino mal criado, o menino maluquinho chamado Neymar, né? Uma vez o técnico René Simões, acho que muitos torcedores de Bahia e Vitória lembram do professor René Simões, ele disse que o Brasil estava criando um monstro e que esse menino Neymar é um jogador que tem habilidade, sabe jogar futebol, mas tem uma personalidade que deixa a desejar. Você viu essa Eu acho que Dorival também disse isso. Eu acho que Neymar, ninguém tem que estar se preocupando com o Neymar. O Brasil tem que estar se preocupando com o Neymar. O Brasil tem que se preocupar com as escolinhas de futebol, onde deve ter atletas melhores do que Neymar e anonimamente. E ninguém sabe. Emerson Lopes, me permita, depois desse fiasco do selecionado canarinho na Copa do Mundo da Rússia, começou a debandagem, né? O Barcelona devolveu o Paulinho, né? E parece que o Felipe Coutinho foi o mais valorizado, né? E vai ser vendido para um lugar. O que você sabe disso? Felipe Coutinho foi pedido de Neymar ao PSG, né? Ele já está mandando lá já está mandando também. Ele chegou, ele fez polêmica com o Cavani. Aí ele pediu o Felipe Coutinho, que recebeu proposta de 131 bilhões de reais. Uma bagatela de dinheiro. 131 milhões, Milhões, milhões. E o PSG, quem vai se dar bem nessa é Felipe Coutinho, né? Que para mim foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Ele foi destaque nos primeiros 3 jogos do Brasil, fazendo gol, dando assistência. No último jogo contra a Bélgica, ele que deu o passe para o gol de Renato Augusto. Então, para mim, foi o melhor do Brasil. Mas ele realmente jogou muito bem, mas é um jogador ainda muito verde, muito imaturo, que não conseguiu chamar. Porque o Brasil sentiu falta torcedor
que nos prestigia aqui no programa Na Onda do Esporte. O Brasil sentiu falta do craque, do jogador que chamasse a responsabilidade, como o Zico fazia, como o Sócrates fazia, como o Falcão fazia. Nós não tivemos. A seleção brasileira sentiu falta, sabe de quê? Dos jogadores que poderiam sair do banco para decidir o jogo daquele. Como estava tomando 2 a 0, a gente sempre falou aqui no programa. Exatamente. Cadê o jogador que sai do banco para incendiar um jogo? Para ir para cima, para forçar um cartão vermelho para o adversário, tornar o jogo mais fácil para eles. Não tem. Tite mudou a mesma mudança que fez todos os jogos. Firmino, que para mim tem que ser titular no lugar de Gabriel Jesus, porque centroavante em Copa do Mundo, que realiza 5 jogos e não faz um gol, para mim não é centroavante. Você vê a Bélgica no jogo contra o Japão, assim que o técnico percebeu o não rendimento de Carrasco e de Métis, ele fez as 2 mudanças, colocando... Aproveitando o adiantado da hora, amanhã a Copa do Mundo ela tem prosseguimento, né, a partir das 15 horas, partida envolvendo França e Bélgica, e no dia 11, Inglaterra e Croácia. Rapidamente, Emerson, qual é o placar desse jogo aí? França e Bélgica, placar é meio difícil, Mas quem ganha esse jogo? Favorito para mim, para favorito mesmo no jogo não tem, mas para mim a Bélgica passa. Inglaterra e Croácia. Croácia. E você, Daniel, França e Bélgica, quem ganha esse jogo, Daniel? Eu acho que a França ganha. A França ganha. Inglaterra e Croácia. A Inglaterra ganha. Então teremos uma final da monarquia, né? França e Inglaterra decidindo a Copa do Mundo. Um fato inusitado, né? Acho que... E o legado dessa Copa do Mundo a nível de esquema tático? É o esquema defensivo? Eu acho que vai ser de acordo com o adversário. Eles trouxeram de volta, eu estava conversando com você, eles trouxeram de volta uma coisa antiga, né? Vai cobrar escanteio no primeiro pau, aí levanta aqui. No segundo pau, aí assim. Uma coisa que é mais... antiga, que trouxeram de volta para essa competição, né? Eu acho que vai ficar aí de acordo com o adversário, né? A Bélgica, ela monta a seleção dela de acordo... E não há possibilidade de acontecer uma surpresa desse confronto e acontecer algo diferente do que vocês estão dizendo? Eu falei, Bélgica e Croácia, final da Copa do Mundo. Então vamos torcer para que... E o legado também que a Copa deixa é o VAR, o árbitro de vídeo, né? Que ajustou tudo ali. Mas você acha que as equipes que fazem competição mediana vai implantar esse hábito de vida? Aqui no Brasil, eu acho que muitas equipes não vão adotar porque são ajudadas pela arbitragem. Mas teria que ter, porque foi justo, não foi, Daniel? Foi muito justo, não teve um erro. No Brasil, até no erro, desconfiado. Na Bahia o Bahia quer, mas o Vitória não. O Vitória quer que quem esteja de acordo pague a manutenção do hábito de vida. Até no erro que o árbitro fazia ali no campo, ia lá no vídeo, olhava, ajustava tudo, ficava tudo correto. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Na Onda do Esporte. O tempo passa rápido, né? Nós temos diversos assuntos, mas infelizmente. E quero encerrar mandando um abraço para Admilson Nascimento e a professora Tina. Admilson Nascimento perdeu o pai e perdeu a esposa. E Tina, que é irmã de Admilson Nascimento, perdeu o pai. O seu Zequinha de Salgadalha. A população de Salgadalha está de luto. Uma grande figura do distrito de Salgadalha. Então, um abraço para toda a família e que Deus conforte o coração de todos. Um forte abraço e até segunda.